Olá, estou chegando com mais um TC News aí na sua casa, onde quer que você esteja, pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer falar com a gente? Tá aqui o nosso zap, viu? Manda sua sugestão de pauta que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Olha, o inverno chegou, né? E com ele, as doenças respiratórias, a rinite, a gripe, né? E a matéria que a Juliana fez, Juliana dos Anjos, é uma matéria importante que vocês vão assistir agora, com a alergista Cíntia Mafra, né? Ela dá todas as dicas para você perceber como é que faz a diferença, né? Porque muita gente, tudo hoje é Covid, mas não é assim não, né? Vamos assistir a doutora Cíntia Mafra a partir de agora. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão acompanhando a TV Cidadã, acompanhando o TC News. Pois é, Valtenor, no último dia 21 de junho começou o inverno e a gente sabe, né, que aqui no Nordeste a gente não tem as quedas de temperaturas, a gente não sente um frio realmente tão intenso, mas a gente tem as variações de temperaturas, né? E isso realmente faz com que os sintomas respiratórios, eles sejam mais frequentes e a gente precisa entender o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Se é um resfriado, se é uma gripe, se é Covid-19. Para entender um pouquinho mais sobre isso, sobre essas questões, ter informação e esclarecimento, a gente vai conversar hoje, então, com a alergista Cíntia Mafra, que vai bater esse papo com a gente via Skype. Já estou aqui com ela conectada. Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda à TV Cidadã. Essas doenças, elas têm sintomas todos muito parecidos, né? Então é fácil se confundir. Mas há uma forma da gente diferenciá-las. Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Tudo bem? Eu que agradeço o convite para falar desse assunto e é bem importante, todo inverno a gente conversa sobre isso, os alérgicos sofrem, né? E agora é mais importante que nunca a gente falar sobre isso, porque estamos aí na pandemia, com o vírus SARS-CoV circulando, mas a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo antes de estarmos em pandemia, todo inverno os alérgicos sofriam, né? Então você ficava bem o verão, quando chegava no inverno tinha aquela crise, nossa, estou gripado, estou com rinite. Então não é fácil diferenciar a Covid na sua forma leve de um resfriado comum ou da gripe ou até da crise de rinite. O que é importante? Vamos conversar dos alérgicos primeiro. O que é importante que os alérgicos entendam? É o seguinte, não existe alergia à mudança de tempo, nem alergia a frio. O que acontece é que a mudança de temperatura, essa temperatura que cai um pouquinho na madrugada ou que muda abruptamente, ela irrita uma via aérea que já é inflamada. O alérgico, quem tem rinite alérgica, rinocinusite alérgica, ele tem ali o tapete que reveste a via aérea superior, o nariz e os seios da face inflamado por causa da sua condição alérgica. Se for uma rinite leve, geralmente no verão ele vai ficar com poucos ou nenhum sintomas. Mas quando tem essa mudança, esse choque de temperatura, essa queda de temperatura, acontece, Juliana, é como se fosse uma gota numa caixa d'água que já estava cheia, né? Então essa gotinha faz a caixa d'água transbordar. E esse transbordamento, eu vou fazer analogia para os sintomas de rinite, que quem é alérgico sabe bem, é o nariz coçando, corizando, entupido, que por sua vez é muito parecido com os sintomas do resfriado comum, porque a infecção viral pelo vírus do resfriado, o influenza, da gripe, eles provocam esses sintomas também, de nariz escorrendo, nariz entupido. Tanto é que quem tem uma rinitezinha mais grave, né, passa o ano todo gripado, meu Deus, eu não sei se eu estou gripada ou se eu estou com alergia. No inverno isso tende a piorar, porque também as infecções virais se somam a essa crise de alergia. E no inverno também há uma aglomeração, né, as pessoas têm mais contato com os vírus. E isso sem pandemia. Com a pandemia aí já piora um pouquinho a coisa, porque a maioria dos quadros da Covid evolui de uma forma mais leve, né? 80% tem uma forma mais leve, e essa forma leve às vezes se parece muito com o resfriado comum, com a gripe e com a crise de rinite. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem algumas coisas que são diferentes, a gente tem pistas, mas não dá para diferenciar com certeza. Ah, eu estou espirrando a rinite. Não. Pode ser aí um começo de resfriado ou, infelizmente, pode ser a Covid. Então, estar com sintomas respiratórios, Juliana, nesse momento de pandemia, deve-se ter cautela, fazer isolamento e procurar realmente
confirmar se é a Covid ou não. Porque a Covid leve, como a gente estava mesmo conversando, né, ela se parece muito com essas outras condições que você explicou. É verdade, a gente conversar antes da gente começar de fato a nossa entrevista, né? Eu conversava aqui com a doutora Cíntia e eu contava até um caso pessoal, né? Eu tive Covid já há alguns meses, né? No começo de dezembro de 2020 e foi exatamente assim que começou o meu caso. Eu sou uma pessoa alérgica, eu tenho crises de sinusite e aí eu comecei com uma crisezinha de sinusite exatamente por ser uma pessoa alérgica e já ter crise e realmente a minha crise era muito... A minha Covid foi uma Covid leve, então o sintoma era muito parecido com uma crise de sinusite e aí realmente eu acabei confundindo. Só quando eu perdi o olfato foi que eu realmente percebi que eu estava com Covid. Então a orientação é essa, doutora. Ao menor sinal, seja de rinite, sinusite, resfriado, gripe ou até mesmo se você já desconfia de Covid, ao menor sinal, o ideal é se isolar, é isso? Infelizmente, sim, porque a gente pode estar transmitindo sem saber. Então, respondendo a sua primeira pergunta, vamos falar assim das pistas que a gente tem para desconfiar se é uma condição ou outra. A rinite e a sinusite pode até dar um pouquinho de dor de cabeça pelo acúmulo de secreção, mas não dá dor no corpo, não dá diarreia, não dá fraqueza, não dá febre, não dá uma tosse produtiva. Então, se a gente tiver com esses sintomas, provavelmente é infeccioso. A gripe, porque tem uma diferença entre gripe e resfriado comum. Resfriado comum, ele dura 3 dias, ele é breve e só acomete daqui para cima. Já a gripe, a doença causada pelo vírus influenza, ela tem sintomas sistêmicos também. Pode vir com dor no corpo, febre. A Covid, ela não é uma gripezinha, a gente já sabe, né? É uma doença multissistêmica, mas em muitos casos, nas formas leves, ela se assemelha muito a uma gripe. Então, quais são os sintomas que fazem a gente suspeitar que pode ser Covid? Dor de cabeça forte, dor no corpo, fraqueza, tosse. E aí, como você falou, a perda de olfato, perda do paladar, diarreia. Às vezes tem Covid que começa com fraqueza, dor muscular e diarreia, não chega nem a ter sintoma respiratório. Então, se você desconfiar que os sintomas vão além daqueles sintomas nasais que você alérgico já conhece, é uma pista para você pensar que pode estar com um quadro viral, né? Um quadro infeccioso. Mas, como a gente estava conversando, às vezes esse quadro infeccioso ele vem muito leve e ele se soma à sua crise de rinite ou ele mimetiza aí sua crise de rinite. Então, qual é a orientação? Primeiro, manter essa alergia controlada. Então, atualmente, existe tratamento controle ou preventivo para desinflamar esse tapete ali que a gente chama de mucosa, né, do nariz, para que quando entrar em contato com a variação de temperatura ou com os vírus que estão ali circulando, não tenha tanta crise, né? Então, a gente usar os medicamentos que o seu alergista, otorrinolaringologista, pediatra vai prescrever para manter essa rinite controlada. Aí você fica menos suscetível a crises de rinite. Também fazer a higiene ambiental, então manter a limpeza, evitar mofo, evitar poeira, que é onde fica lá os ácaros, limpar o filtro do ar-condicionado, o ar-condicionado do carro. E aí, mantendo essa rinite controlada, você vai estar menos suscetível a crises alérgicas, né? Desconfiando que esses sintomas que você vão além dos sintomas nasais, né? Procurar realmente fazer o diagnóstico. Hoje em dia está mais acessível os testes, né? E sempre pensar, Juliana, que a gente pode estar transmitindo. Então, espirrei, não é Covid, é rinite? Não dá para saber às vezes. Às vezes é uma Covid leve. Você falou da sua, eu vou falar da minha também, na época que eu peguei Covid. Estava trabalhando bastante, dando muito plantão na UTI Covid. E era a época de inverno também, então com aquela máscara, a gente usa máscara, fala mais alto, então eu tive uma leve faringite, uma dor de cabeça, um cansaço, eu não sabia se era o estresse do trabalho, se era um resfriado, fiz o teste e era Covid, graças a Deus, leve. Pois é.
Nesse momento a gente se sente realmente abençoada, né? Diante de tantas mortes e de tantos casos graves, a gente se sente abençoada por ter o caso leve, né? Por ter uma Covid realmente leve, com sintomas apenas ali moderados. Mas vamos lá, continuando então a nossa entrevista, doutora. A gente falou então aí que, primeiro de tudo, quem tem já esse histórico então de alergias, Isso. é importante manter essa rinite, essa sinusite controlada. E em relação a essas medidas de prevenção que a gente já está cansado de saber em relação à Covid-19, que é aí o uso de máscara, higienização das mãos, né, o isolamento, o distanciamento, na verdade, de outras pessoas. Essas medidas de prevenção, elas também são eficazes para gripes e resfriados? Afinal de contas, Exatamente. todas essas enfermidades são transmitidas por vírus, né? Isso. É muito importante as pessoas entenderem, mas o vírus é tão pequenininho, como é que ele não passa no tecido? Realmente o vírus passa, mas o tecido, ele segura a gotícula que a gente emite quando respira, quando tosse, quando fala. Gotícula é como se fosse mini partículazinha de chuva que a gente emite, a gente nem enxerga, mas nessas gotículas é que estão os vírus. Então, Juliana, o vírus ele não viaja sozinho ali no ar, ele precisa dessas gotículas para poder ser expelido e ser transmitido. Quando a gente usa uma barreira física que contém essas gotículas, como as máscaras, né, que são ali, elas retêm as gotículas, a gente diminui sim a transmissão desse vírus. Então, isso já é comprovado. É bobagem falar que máscara não funciona. É claro que dependendo do tipo de máscara, você tem uma melhor ou menor eficácia. Mas a melhor maneira de evitar a propagação das gotículas de uma pessoa infectada que emite gotículas com vírus é a barreira física, é o uso da máscara. E aí, além de prevenir contra a transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, você também previne contra a transmissão de vírus do resfriado comum e do vírus da gripe. E é muito importante também, Juliana, a imunização também para a influenza, né? A vacina da gripe nesse momento, porque se a gente evita, né, de contrair gripe, a gente se vacina contra a influenza e se protege contra a gripe, menos sintomas, né, para confundir com a Covid, menos internação nos idosos, nas pessoas mais suscetíveis que podem vir a evoluir com quadro grave também, né, pela influenza, pela gripe. Então, é muito importante não esquecer da vacina da gripe, da imunização nesse período. Sem falar que a imunização é um estímulo, né, para o sistema imunológico se proteger contra a influenza, também é um estímulo para a imunidade em geral. Então, vacinar para a Covid. Não escolham vacina, quando chegar na sua hora, a vacina que estiver disponível, tome. Todas elas são eficazes, a gente só vai ver o efeito das vacinas para a Covid quando tivermos uma ampla cobertura. A vacina ela diminui o risco individual, mas ela age a nível populacional, então não temos ainda uma cobertura suficiente para controlar a circulação do vírus da Covid. Ele está aí circulando, as pessoas vacinadas ainda estão em contato, expostas ao vírus, e nenhuma vacina dá 100% de proteção, é importante que se diga. Então, mesmo com a vacinação melhorando a cada dia do nosso país, recentemente aqui a gente vacinou 2 milhões de pessoas, então, assim, num dia foi sensacional, a gente está melhorando, cada dia mais a gente está melhorando, vamos chegar lá, mas ainda não chegamos, né? Então, é muito importante, a pandemia não cansou da gente, né, Juliana? A gente que cansou da pandemia. Então, a gente precisa continuar com os cuidados, por mais chato que seja usar máscara, a gente precisa usar para se proteger e proteger o próximo. Doutora, é muito bom ouvir uma fala, assim, consciente, mas otimista, porém consciente. É muito bom mesmo. A senhora falou aí sobre essa questão da vacina, da influenza, lembrando que a vacinação, a campanha, ela tem data para acabar, acaba agora em julho e a procura está baixíssima, né? Então, realmente, a gente reforça esse pedido aí para as pessoas, né, que estão nos grupos aí de vacinação, realmente procurarem essa vacina que está disponível, que ainda está disponível, afinal de contas, a campanha, ela acaba e as pessoas precisam realmente se vacinar. E, doutora, vamos lá, em relação à questão do tratamento, então, se você sente aí alguns desses sintomas que a gente citou durante toda essa entrevista, mas você ainda não consegue identificar, não consegue saber exatamente o que é que você tem, se é uma gripe, se é um resfriado, se é aí algum sintoma de uma possível Covid leve, o que é que você deve fazer? Afinal de contas, a gente sabe que a automedicação, ela é muito perigosa, né? Então, o que fazer nesses casos?
Olha, realmente você tocou num ponto muito importante. Uma grande iatrogenia que vem sendo feita é o uso de corticoide sistêmico, prednisona, prednisona, nesses casos das primeiras semanas, dos primeiros dias, aliás, de sintomas. Quando a gente tem uma infecção viral, o corpo está ali se defendendo do vírus. Então, até 5, 7 dias dessa infecção, há um combate do nosso sistema imunológico, ele está lá lutando contra o vírus. Se a gente faz um corticoide nesse período, Prelone, Predizin, que são corticoides sistêmicos, né? Nesse período, nos primeiros dias, a gente atrapalha o combate do sistema imunológico. Então, a automedicação com corticoide não é recomendada, ao contrário. Sendo Covid, piora o prognóstico. O que é prognóstico? É a expectativa de evolução da doença. Então, um exemplo, eu estou com um resfriado. Se eu tomar um antigripal da farmácia, tudo bem, né? Não vou citar nomes, mas a gente vai lá na farmácia, fala lá para o farmacêutico, olha, eu queria um medicamento sintomático porque eu estou gripado. Tudo bem, né? Medicamento sintomático, quer dizer, para febre, para dor de cabeça, para dor no corpo, são vendidos sem receita médica, não tem problema nenhum. Isso aí é uma automedicação que é recomendada, né? Você tomar um analgésico, um antitérmico, tudo bem. Um descongestionante nasal, um antialérgico, ok. Mas se automedicar com antibiótico e com corticoide, é perigoso. O antibiótico vai causar resistência, porque o antibiótico é para vírus, não é para bactérias. Se faz o antibiótico na hora errada, quando você precisa do antibiótico, ele não faz mais efeito. E o corticoide é a pior coisa que você deve fazer, porque ele vai atrapalhar a defesa do seu organismo. O corticoide pode ser feito no momento posterior, inclusive até na Covid, mas no momento certo. Então, a mensagem é assim: automedicação com medicamentos que devem ser prescritos pelo médico não é recomendado. Procure avaliação médica. Com sintomáticos, é possível e recomendado. Mas a recomendação é: faça isolamento, se comporte como se estivesse transmitindo e procure confirmar se é uma crise de rinite ou se é uma infecção, seja por resfriado, por gripe ou pela Covid. E sabe, Juliana, para finalizar, eu sou otimista, mas eu sou otimista realista, né? Eu estou trabalhando na Covid desde o ano passado, desde o começo, eu vejo que a gente está conhecendo melhor a doença, aos trancos e barrancos, aprendemos a lidar melhor com ela, já estamos vacinando, o nosso país é referência mundial em vacinação, o nosso SUS ganhou vários prêmios da Unesco, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele fornece gratuitamente todas as vacinas recomendadas pela OMS. O nosso SUS tem uma capilaridade que chega até os municípios, até as populações mais distantes. Então, tendo vacina, a gente dá show. E é isso que nós estamos fazendo. As vacinas estão chegando e o nosso SUS está fazendo a nossa parte. Mas também o brasileiro precisa entender que ele não pode ficar culpando o governante A, B ou C. A população tem que fazer a sua parte. Ela não deve espalhar fake news, deve checar as notícias antes de espalhar. O brasileiro sempre teve uma cultura de adesão à vacinação, então esse momento em que há receio, medo de vacina, falta de adesão, é um momento estranho. Isso não é da população brasileira, nós precisamos resgatar essa cultura que nós sempre tivemos de aderir à vacinação. Eu, você, nossas mães, sempre levamos, né, nossos filhos ao posto. Nós sabemos que reação à vacina é esperado, é normal e que a vacina é uma aliada. Então, a gente precisa se unir. O momento é de união. Não é de politização, não é de briga, não é de acusações. O momento é de cada um ter uma consciência, se unir, porque, olha, Juliana, é assim. Somos nós contra o vírus. E é isso. Então, eu sou otimista, sim, e a gente vai vencer, mas cada um tem que fazer a sua parte. Perfeito, perfeito. Essa sua última fala, doutora, foi realmente, se eu posso definir com uma palavra, é sensatez. Afinal de contas, a gente sabe que a vacinação, né, esse ato de se vacinar, ele é uma responsabilidade, é um ato individual, porém é uma responsabilidade coletiva, né? Que é um ato que a gente faz, óbvio, a gente vai lá, a gente se vacina, é o nosso corpo, porém a gente faz isso pensando em todos. A gente salva a nossa vida e a gente salva a vida de um país inteiro, do planeta inteiro, na verdade, né? Doutora, eu agradeço imensamente a sua participação, os esclarecimentos, as orientações. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente o que a senhora falou. A gente está
tentando acabar com as fake news, passar informação de qualidade, com responsabilidade, informação real. E é isso que a gente tem tentado fazer, que a gente tenta fazer sempre, na verdade, tanto aqui na TV Cidadã, quanto também em todos os veículos de comunicação sérios, né? A gente tenta exatamente isso, passar informação para os telespectadores da melhor forma, para que as fake news sejam realmente, fiquem lá embaixo, que a gente não precise compartilhar. Muito obrigada aí, viu, pela participação e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço e vamos em frente. Vamos em frente. Eu volto com você então, Valtenor. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista, você e também os nossos telespectadores. Lembrando que todo o conteúdo da TV Cidadã você pode acompanhar também lá no YouTube, TV Cidadã Alagoas, no Facebook, no Instagram. Vai lá, curte as nossas redes sociais, acompanhe a gente, tanto os nossos bastidores, quanto também o nosso conteúdo. Até a próxima! Valeu, doutora Cíntia. Dicas importantes a senhora deu aqui para os telespectadores da TV Cidadã. Mas se você quiser assistir de novo esse vídeo, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo completozinho na hora que você quiser. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus!